boa noite a todos e todas. Dando continuidade às nossas aulas de Sociologia. Essa semana vamos falar sobre a Escola de Frankfurt. Vamos lá ver, abrir a apresentação para a gente ver a Escola de Frankfurt. Bom, o que foi a Escola de Frankfurt? Eu vou abrir melhor. Fica melhor de visualizar, acho que assim fica melhor. Bom, foi uma escola de pensamento filosófico e sociológico na Alemanha, no período do entreguerras, ou seja, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra, e a quebra da Bolsa de Nova York. Tá? Essa escola influenciou uma geração inteira, ganhou destaque dentro das ciências sociais, filosofia, estética, psicologia, economia, entre outras áreas do conhecimento. Era um projeto de intelectuais que estavam ligados ao Instituto Social da Universidade da Alemanha. Eles desenvolveram uma teoria crítica da sociedade, baseados principalmente na teoria marxista, em conhecimentos sobre Freud, elementos culturais nesse período entre guerras. Suas críticas eram direcionadas, basicamente, aos regimes totalitários que estavam nascendo, tanto na Itália com Mussolini, Il Duce, quanto com Hitler na Alemanha. Tá? Os principais pensadores ou autores é o Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm. Me desculpem qualquer pronúncia errada. Não sou muito... Na verdade, não faço uma boa pronúncia em alemão. Walter Benjamin, Max Horkheim, Leo Vollenthal e Jürgen Habermas. Tem uma obra que, de alguma forma, inaugura a Escola de Frankfurt, que é a Dialética do Iluminismo, escrita por Horkheim e o Adorno. Tá? Então, eles vão utilizar muito o termo dialética, se referindo a dois autores, a Hegel e a Marx. A Hegel, que vai falar que toda mudança já ela existe em si no fenômeno, né? Então, ele defendia que as transformações ocorriam anteriormente no mundo das ideias e depois se expressavam na vida material. E utilizam também muito no sentido marxista, tá? E a dialética hegeliana, ela tem um formato, né? E depois muito bem trabalhada por Marx. Então, é a tese, ou seja, uma informação, uma hipótese, tá? Uma tese. A antítese e a síntese. A antítese, desculpa, é justamente o contrário da tese, e a síntese não é um somatório entre as duas, é uma outra espécie, digamos assim, de combinação de resultado. Fazendo aqui uma contração no pensamento, né, dando aquela enxugadinha básica, vamos aqui pensar na dialética marxista, tá? A tese seria a classe trabalhadora, a antítese a classe burguesa ou o capitalismo, e a síntese seria o comunismo. Tá? Estou fazendo aqui um en passant rapidinho, né? Só um recordar é viver, tá? Tem vários conceitos aí envolvidos. A gente já viu, se eu não me engano, isso.
Se não viu, podemos ver. Mandem uma mensagem no Facebook que, caso queiram ver, veremos. Mas só estou fazendo aqui uma passada rápida. Bom, nessa obra ele vai falar, os autores vão falar, vão fazer críticas às estruturas ideológicas de dominação. Essas estruturas seriam políticas e econômicas. Então, o que estava se vendo no momento do período entre guerras era a ascensão de regimes autoritários, como o nazismo e o fascismo, corrida armamentista, crescimento, crescimento da indústria bélica. Na dominação econômica, você tem a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, injustiças sociais geradas pelo capitalismo, que também produziam um efeito de má distribuição de riqueza e, consequentemente, fome e uma série de outras desigualdades sociais espalhadas no mundo. E aí, eles fazem uma crítica a essa racionalidade tecnológica, tá? A racionalidade tecnológica produziu os campos de concentração judeus, que eram altamente orientados pela ciência, tá? Produziu a quebra da Bolsa de Nova York e produziu a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Tá? Então, segundo esses autores, os problemas decorrentes da crise da razão, ou melhor qualificando, a crise do legado iluminista, tá? Eles criticavam esse legado iluminista, dizendo que, de alguma maneira, ele não se efetivou em todas as suas potencialidades, tá? Embora ainda criticando o iluminismo, eles não eram contra necessariamente a razão e a ciência, tá? No mundo ocidental, beleza? Até porque o iluminismo inaugurou algumas possibilidades na vida social, como, por exemplo, a autonomia, a ideia de indivíduo, né? Antes da era moderna, você não tinha essa ideia de que as pessoas eram seres autônomos, vistos como indivíduos, seres separados de seus grupos sociais. Então, isso era um ganho, de certa forma, tá? Enfim, a crítica deles acusava que esse projeto iluminista ele tinha sofrido modificações, se transformando em instrumentos ou se desdobrando em instrumentos de dominação política, social, econômica e também ideológica em favor das classes dominantes. E a crítica se estruturava, essa crítica ao iluminismo, ou à dialética iluminista, ou aos seus efeitos, ou aos desdobramentos iluministas, eles, né, fazendo um elenco aqui, uma discriminação, a racionalização, desmitologização do mundo, que é o desencantamento, matematização do conhecimento, que é você exacerbar, levar ao extremo essa relevância da lógica racional e da ciência moderna, o saber, o conhecimento como um aparato de dominação, né, como prática de se dominar as coisas, as pessoas, a alienação do indivíduo, ou seja, as pessoas ficam reféns da técnica o tempo inteiro. Em que sentido, professora? No sentido de não existe um pensamento crítico, não existe uma reflexão, existe pouca crítica, o que se valoriza é uma técnica, sem necessariamente procurar se entender a que esta técnica serve, a quem esta técnica serve,
tá? Como essa técnica é apropriada por pessoas X, pessoas Y, grupos X e grupos Y. Universalização do fetiche, em que sentido? A aparência ser uma coisa muito importante dentro da sociedade capitalista, tá? Ao ponto o estilo de vida capitalista ser uma coisa que enreda, tá? Enfeitiça, beleza? E, mais uma vez, essa exacerbação da técnica através de métodos burocráticos e tecnicistas mais corretos, tá? E a crítica seu maior questionamento era: por que não se cumpriram as promessas do iluminismo, de que a racionalidade guiaria as sociedades, promovendo o bem comum para a maioria dos habitantes da Terra? E aí eu coloquei uma chargezinha do Calvin Haroldo, o Calvin olhando um toco de árvore, uma árvore cortada, e produzindo um pensamento, uma reflexão. Às vezes eu acho que o indício mais óbvio de que existem formas de vida inteligente fora da Terra é que nenhuma delas tentou entrar em contato conosco. Fica aí uma reflexão, né? Sobre a condição humana. Enfim, e aí eles vão aprofundando essa crítica, né? E eles cunham um termo que se chama razão instrumental, também chamada de técnica, que vai decorrer da racionalidade do esclarecimento, tá? Essa lógica proposta pela técnica é fria e quantificadora. Vai gerar uma hipertrofia, ou seja, atrofiar. Hipertrofia é aumentar, né? Pelo desenvolvimento do industrialismo do homem capitalista. Vai se disseminar por todas as esferas da modernidade, ou seja, todas as dimensões da vida humana, tá? E o efeito que pode ser sentido é o fim do pensamento, o fim da criatividade, o fim da reflexão, o fim da crítica, tá? Desvalorização da filosofia, tá? Não à toa que a fala de certo ministro ao dizer que se alguém quer fazer filosofia em universidade pública, se alguém quer fazer filosofia, não faça na universidade pública. Gaste com seu dinheiro, porque filosofia é de vagabundo. É um conhecimento que não tem utilidade, empregabilidade. Estamos vendo isso aí em algum lugar aí da parte do mundo, né? Do nosso globo terrestre. Bom, eu vou ficar por aqui. Semana que vem a gente dá continuidade à indústria cultural, porque o tema ele é um pouco pesado e não vai dar para termos continuidade, tá? Espero poder ter ajudado vocês, ter contribuído nos estudos. Semana que vem continuamos com a Escola de Frankfurt. Qualquer dúvida, provocação, pensamento, reflexão que vocês queiram trazer, por favor, tragam dentro do espaço da universidade pública. Mesmo este espaço sendo digital, ainda é da universidade pública. Bom, um abraço, hidratem-se.